Olá, irmãos, olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero desejar a você um dia abençoado na presença do Senhor. Nós estamos iniciando neste momento a nossa leitura comentada dos textos da Palavra de Deus que encontram-se nos cinco primeiros livros da Bíblia, que na cultura judaica é chamado de Torá, e na cultura cristã são chamados de Pentateuco. E nós estamos fazendo a leitura nesta semana do livro de Números, que é o quarto livro da Bíblia, né? O quarto livro da Torá, o quarto livro do Pentateuco. Nós estamos lendo do capítulo 4, versículo 21, até o capítulo 7, versículo 89. Na cultura judaica, eles classificam esta porção como nassô, que significa faça ou fazei, uma ordem que Deus deu para Moisés ali no Sinai, no deserto do Sinai. E nós vamos fazer a leitura e estaremos comentando os textos baseados na Bíblia de Estudos Judaicos, a Jewish Study Bible, e a Bíblia de Estudos de MacArthur. Então, vamos tomar como base os comentários destas duas Bíblias para nós contarmos o pano de fundo que está ali nos textos que lemos durante a semana e vamos fazer algum complemento com aquilo que nós acreditamos. Vamos iniciar a nossa leitura neste momento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, seja bem-vindo, inscreva-se, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, compartilha este vídeo com todas as pessoas que você conhece e que, através desse ato, Deus esteja nos abençoando ainda mais e possamos continuar trazendo os nossos estudos, as nossas impressões, os nossos comentários e ampliando o alcance da Palavra de Deus em todos os lugares que o sinal da internet puder chegar e a Palavra de Deus ser pregada e despertar nos corações o desejo de conhecer esse Deus maravilhoso que nos enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar e assim nos dar a vida eterna. Então, seja bem-vindo e vamos iniciar a nossa leitura. Nós estamos vendo o texto do capítulo de número 4, a partir do versículo 21, que é quando diz assim: o Senhor disse a Moisés, faça também um recenseamento dos gersonitas. Então está aí a expressão faça, que no hebraico é nassô, uma ordem que Deus está dando para Moisés. Eu vou ler então aqui os comentários das Bíblias que eu citei. O versículo 21 ao versículo 28. Os clãs dos gersonitas, eles são os responsáveis pelo transporte das 4 camadas de cortinas da tenda, do tabernáculo. E eles são supervisionados pelo filho de Arão, Itamar. Lembrados que no último estudo, nós temos um vídeo aqui no canal, você pode consultar. No último estudo, nós falamos sobre esta escolha de Itamar como superintendente, como um supervisor de toda a obra do tabernáculo e também do serviço que era feito no tabernáculo. Então, Itamar, filho de Arão, era o supervisor, o superintendente, o responsável pelos trabalhos ali. Do versículo 29 ao versículo 33, nós temos o recenseamento dos Meraritas, que é o terceiro grupo de clãs que são encarregados de carregar as partes estruturais do tabernáculo. Itamar também supervisiona os deveres dos Meraritas. E no versículo 34, nós temos o recenseamento dos levitas.
E aí são nomeados os chefes que irão acompanhar, foram nomeados chefes que iriam acompanhar os trabalhos de recenseamento feitos por Moisés e por Arão, ali entre os levitas. E aí nós entramos no capítulo número 5. No capítulo número 5, nós temos então as leis de pureza e o papel dos sacerdotes na questão ali da purificação. Então, diz assim o comentário aqui da Bíblia de Estudos Judaicos: as tarefas sacerdotais incluem responsabilidades sobre assuntos mundanos e sagrados. No mundo antigo, os dois eram inseparáveis. Então, havia uma responsabilidade. Tanto que a constituição de muitos países ela foi baseada, inclusive, até na própria Bíblia. A própria Constituição do Estado de Israel ela é baseada na Bíblia. Leis preocupadas com a manutenção da pureza religiosa dentro do acampamento israelita refletem essa ideologia, e a pureza do acampamento era essencial se os israelitas quisessem que Deus continuasse habitando em seu meio. Ou seja, há purificação, Deus está presente. Não tem purificação, Deus se afastou. Então vamos nos manter puros. Isso explica porque esses regulamentos seguem imediatamente as instruções para a organização e transportes adequados do acampamento no deserto. Então nós vimos no último estudo que houve ali uma organização e uma separação de tarefas de quem iria levar o quê durante os deslocamentos do povo de Israel. O tabernáculo tinha que ser desmontado e cada peça, cada utensílio deveria ser deslocado de uma forma organizada. E é por isso que foi destinado ali aquelas tribos, né, dos gersonitas, dos meraritas e dos coatitas também, para poder levar os utensílios do tabernáculo durante a caminhada do povo. Nós vimos isso no capítulo número 1 até o capítulo 4. O status, então aí no capítulo, no versículo 1 até o versículo 4, nós vemos que o status sagrado do tabernáculo, que fica no centro do acampamento, exige que toda a área dentro dos limites do acampamento preserve um estado de pureza cultual. Ou seja, o culto tem que ser realizado de forma pura. As pessoas que estão ali envolvidas têm que estar puros. Não é admitido impureza dentro, não é admitida impureza dentro da área do culto, do templo, do tabernáculo, ali, da área destinada à adoração a Deus. De acordo com os escritores, o contato com a impureza é contagioso, tanto para as pessoas quanto para os objetos. Por isso que nós vimos em outros estudos como fazer para a purificação das casas, dos objetos e também das pessoas. Portanto, aquilo que está em estado de impureza deve ser removido do acampamento, para que não polua a santidade do santuário e ponha em perigo a presença de Deus. As condições mais perigosas, aquelas marcadas por severa impureza, requerem um processo de purificação de 7 dias. Está lá no capítulo 13 e capítulo 14 de Levítico. Nós estudamos isso também e vamos ver mais alguma coisa lá na frente nos nossos estudos. Eles incluem pessoas com certas doenças de pele, descargas sexuais anormais, mulheres menstruadas ou aquelas que estão contaminadas por um cadáver. Então, todas essas proibições consistiam num benefício tanto para a saúde do físico das pessoas que estavam ali e também serviam para ilustrar a necessidade de pureza moral ao se aproximar de Deus. Então, por isso que a junção do mundano com o profano, daquilo que é material com o espiritual. Então, as pessoas estavam envolvidas naquelas situações, precisavam estar puras. Mas esta pureza, além de ser
algo espiritual, para que a presença de Deus se fizesse ali naquele lugar, como também tinha uma questão de higiene, de educação, de saúde pública, diríamos assim, né? Vamos, capítulo 5, versículo 10, a respeito do Asham, que é a oferta pela culpa, e os processos de expiação para as transgressões que exigem sacrifícios específicos. Então, existiam alguns tipos de sacrifícios que eram específicos e que não tinha a ver com uma purificação da forma como falamos anteriormente. Estes versículos, a partir do versículo 10, eles vão tratar de pecados pessoais, que não são vistos exteriormente. Então existem pecados que as pessoas viam, como doença de pele, né? E outras que nós vimos aqui atrás, né? Doenças de pele, descargas sexuais anormais, toque com um cadáver. Agora nós temos impurezas que não são vistas exteriormente. Nesse texto aqui, em Números, existem duas provisões que complementam a oferta pela culpa por pecados envolvendo roubos e juramentos falsos associados. A primeira provisão é uma confissão que deve preceder o ato de restituição. Então, houve o roubo, precisa ter restituição. Então, o que é necessário? Aceitar a culpa, né? Tem que ter a aceitação da culpa, né? E uma confissão. E segundo, se a parte lesada, ou seja, quem foi roubado, não tiver um parente vivo, o pagamento da reparação vai para o sacerdote que estiver ali no ofício daquele momento. Então, da mesma forma que acontecia nos sacrifícios, aquilo que, se alguém foi lesado, porém a pessoa que foi lesada já não existe mais, morreu, e não tem herdeiros, então fica para o sacerdote. E aí, então, do versículo 11 até o versículo 31, nós temos os relacionamentos, o tratamento agora dos relacionamentos mais íntimos e dos pecados mais secretos. Existia isso naquela época? Sim, existia, está aqui, ó. E aí, o adultério deveria ser determinado e tratado para que a pureza do acampamento fosse mantida. A gente sabe que ninguém sai anunciando, eu adulterei, tá? Agora sou adulto. Ninguém faz isso, né? Então era algo secreto, era algo íntimo. E para obter pureza, Deus requeria julgamento bastante elaborado e público. Se o adultério fosse comprovado, era punido com a morte. E essa cerimônia tornava a culpa ou a inocência bastante aparente. Não se tratava de um julgamento com processo judicial normal, pois esses pecados eram secretos e não havia testemunhas, mas era eficiente. A cerimônia fora designada para ser tão aterrorizante e convincente que as próprias tendências da natureza humana deixariam evidente se a pessoa era culpada. Então, nós vamos ver, no texto está falando ali, que a forma para descobrir se uma pessoa tinha adulterado ou não era tão terrível que o próprio desespero da pessoa ou a sua tranquilidade já iria dizer, olha, é culpado ou não é. Então a aprovação, ou mais corretamente o julgamento da suspeita de adultério, é um meio de acalmar ou confirmar os temores de um marido de que sua esposa foi infiel. A infidelidade conjugal da mulher é apenas uma ofensa grave, porque ameaça a pureza da linhagem. O adultério é definido como envolvendo contato sexual entre uma mulher casada e um homem que não seja seu marido. E é um crime capital. Isso aqui é interessante a gente observar. O adultério só acontecia quando um homem que não era marido se
se relacionasse com uma mulher casada. O homem casado, ele podia se relacionar com uma outra mulher e não era considerado adultério. O adultério era só para a mulher casada com um homem que não fosse seu marido. Isso aí é interessante a gente observar, faz parte daquela cultura daquela época. Uma vez que Israel era uma sociedade poligínica, continuando aqui o comentário da Bíblia de Estudos Judaicos, o contato sexual entre um homem casado e uma mulher solteira não era considerado adultério. Falei aqui agora, embora não fosse encorajado. Quando faltam evidências conclusivas, o julgamento e a subsequente punição são deixados nas mãos do divino, na mão de Deus. Provas de água de vários tipos são atestadas desde o Antigo Oriente Próximo. Nas leis babilônicas de Hammurabi, parágrafo 132, século 18 a.C., ou seja, 1800 anos antes de Cristo, um método para determinar a culpa ou a inocência de uma suspeita de adultério é a provação do rio, na qual a mulher é jogada na água e seu destino é deixado para o deus do rio, Deus entre aspas. De acordo com a Mishnah, que é um tipo de histórias bíblicas, a provação bíblica, histórias judaicas, né? A provação bíblica para uma suspeita de adúltera foi suspensa após a destruição do segundo templo, sendo uma das razões o número incontrolável de casos de adultério. Então a gente vê que essa questão de adultério não é coisa nova, já existia há muito tempo, até aqui, 1800 anos antes de Cristo. Agora, embora fosse comum, não era, como diz o texto, não era aconselhável, não era incentivado à prática. A ideia de se colocar, a partir daqui do versículo 11, essa história da mulher que faz o teste para saber se ela adulterou ou não, tinha o foco no ritual, o foco na pureza, tá? Oferta pela culpa e fé, testar a fé também. No versículo 22, a mulher, ela dirá amém, amém. E a gente sabe que essa expressão amém duas vezes é uma afirmação da verdade e também da fidelidade de Deus em cumprir aquilo que ele tem prometido. Isso nós encontramos lá em Deuteronômio, vamos estudar sobre isso, Deuteronômio 27, do versículo 15 ao versículo 26. Uma descoberta arqueológica do século 7 a.C. registra a petição de um trabalhador da elite israelense a seu oficial e usa a palavra amém para afirmar a verdade da declaração do trabalhador. Juramentos e maldições semelhantes em fórmula são proferidos neste caso bíblico, são conhecidos dos antigos tratados do Oriente Próximo. No caso da mulher adúltera bíblica, bem como em alguns exemplos não bíblicos, a função da mistura da água é efetuar o julgamento. Ou seja, aquela mistura provoca algo tão ruim que a pessoa vai ter que proferir um juramento, ou ela vai admitir ou vai suportar mesmo, porque só Deus mesmo para dar um sustento nessa situação aí para aquelas mulheres. Capítulo de número 6. Vamos ver então o que diz o capítulo 6. O capítulo 6 vai falar a respeito do voto de Nazireu. A palavra voto que está aqui mencionada, ela é relacionada à palavra milagre, que significa algo fora do comum. O Nazireu é a transliteração de um termo hebraico que significa dedicação por separação. O Nazireu separava-se para o Senhor e, ao separar-se de produtos da videira, corte dos cabelos, contato com cadáveres. E o sumo sacerdote, da mesma forma que o Nazireu, também era proibido de tomar vinho enquanto servia no tabernáculo, tocar em cadáveres. Além disso, tanto a coroa do sumo sacerdote quanto a cabeça do Nazireu
são denominadas pela mesma palavra hebraica. O cabelo do nazireu era semelhante à coroa do sumo sacerdote, semelhante ao sumo sacerdote, o nazireu, e também semelhante ao sumo sacerdote, o nazireu era santo ao Senhor durante todos os dias do seu voto. Então havia uma equiparação do nazireu com um sacerdote. As mesmas proibições, a mesma forma de arrumar o cabelo, entendeu? Então tinha algumas comparações que a pessoa que fazia o voto de nazireu, ela passava a ser uma pessoa santa, uma pessoa separada. Tá? Então precisamos desmistificar, né, e entender direito o que significa ser santo pela Bíblia. Ser santo é uma pessoa separada, não significa que ela fez milagre, que fez alguma coisa. Não, alguma coisa excepcional. É uma pessoa separada para realizar uma obra específica. E no caso, o voto do nazireu, ele consagrava a Deus por um tempo indeterminado ou por um período específico, tornando-se uma espécie de sacerdote leigo com restrições semelhantes à dos sacerdotes. O voto acarreta uma série de restrições ao estilo de vida da pessoa. E isso explica por que Sansão era nazireu e não deveria cortar o cabelo. Lá no livro de Juízes, nós temos ali a história de Sansão. E os rabinos explicam que a passagem sobre os votos de nazireu segue a seção sobre a suspeita de adultério para ensinar que a abstinência à bebida alcoólica é uma forma de evitar também o adultério. A gente sabe que muitas vezes a pessoa bebe, perde ali os sentidos, perde a noção da sua própria consciência, de onde está, com quem está, e aí acaba dando vazão ali às paixões carnais. Do versículo 9 até o versículo 12, nós temos a informação de que o nazireu ele pode inadvertidamente tocar num cadáver. E aí, se isso acontecer, ele deve raspar a cabeça, levar as ofertas no 8º dia e recomeçar a contagem do seu voto de nazireu. E isso ilustra o fato de que, às vezes, a pessoa tem a melhor das intenções, mas pode cometer um pecado não premeditado. E quando o pecado está misturado com as ações mais sagradas, então precisa ter uma purificação. E a contaminação por um cadáver requer raspar o cabelo e seguir o processo de purificação descrito lá no capítulo 19. Após a purificação, o nazireu reinicia seu cronograma original de votos. Aí, do versículo 13 até o versículo 20, os ritos pelos quais o nazireu se submete ao completar o voto não apenas comemoram o cumprimento do voto, mas funcionam como um ritual de transição que permite que a pessoa retorne ao seu status anterior. Nesta passagem sacerdotal, o papel do sacerdote, a cerimônia, é central para a cerimônia do nazireu. Esses versículos dizem respeito ao nazireu por um período de tempo prescrito. Juízes, no capítulo 13, descreve Sansão como nazireu vitalício com restrições semelhantes. No versículo 22 até o versículo 27, nós temos a bênção sacerdotal. E é um outro dever dos sacerdotes abençoar a comunidade de Israel. Levítico capítulo 9, nós vemos isso. Deuteronômio capítulo 10, capítulo 21. Nós vemos que é uma atribuição dos sacerdotes abençoar o povo. O povo de uma forma coletiva, o povo de uma forma individual também. Em nome do Senhor, em nome de Deus. E a bênção, ela tem 3 partes, que invoca a misericórdia e o favor de Deus para com os filhos de Israel em prol do seu bem-estar geral. Bem-estar geral
aqui chamado de Shalom. Shalom tem 7 significados. Cada uma das 3 partes é mais longa que a anterior, enfatizando o transbordar de bênçãos que se espera. Um historiador também de Israel, chamado Ibn Ezra, conecta a bênção a Israel dada por Arão na dedicação do templo, na consagração sacerdotal lá em Números. Então, a mesma bênção que Arão proferiu na consagração do templo é a mesma bênção que agora Deus manda que seja dada para o seu povo. E uma versão interpretativa da bênção sacerdotal, contida na literatura sectária dos manuscritos do Mar Morto, expande o texto bíblico para definir mais claramente as particularidades da bênção de Deus. E a bênção do Senhor é descrita como a sua face, ou seja, a presença de Deus, resplandecendo sobre o povo e olhando para o povo. Vamos ver aqui. Aqui está a bênção sacerdotal. Então, a face do Senhor resplandecendo era a presença de Deus, olhando para o povo. Deus irradiava em benevolência sobre Israel e olhava para o povo de maneira benéfica. Os resultados da bênção do Senhor foram a preservação de Israel, por isso que está ali, que o Senhor te abençoe e te guarde, e a bondade para com o povo, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto, tenha e te conceda graça. Em algumas versões tem conceda misericórdia e o pleno bem-estar. Deus voltando o rosto para o povo e dando paz. Ainda no versículo 25, falando sobre a bênção, tratar gentilmente é mais literalmente dito como resplandecer o rosto. Então, além de ter a presença de Deus implícita no Senhor fazendo resplandecer o rosto, além disso, tem uma forma gentil de tratar. É um sinal de favor de Deus. Da mesma forma, no versículo 26, conceder o favor é levantar o rosto. E a Bíblia frequentemente se refere a Deus em termos antropomórficos. Lógico que a gente sabe que Deus não tem rosto, Deus não tem mãos, né? Mas é uma linguagem para que a gente possa entender. No versículo 27, tem a prescrição para colocar o nome de Deus sobre Israel. Assim, eles invocarão meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. E existem inscrições encontradas em escavações arqueológicas que revelam amuletos com passagens bíblicas, principalmente da bênção. E daria a ideia de que a pessoa usava esses amuletos junto ao corpo para representar a presença de Deus e a bênção de Deus sobre a sua vida. E a bênção sacerdotal, ela foi preservada e na modernidade ela faz parte da Amidá, que é um conjunto de orações feitas ali pelos judeus. E aqueles amuletos têm informações, né, que eles são do período do primeiro templo ainda. O historiador Ibn Ezra, ele explica que quando nós vemos o texto dizendo que eles invocarão o meu nome, está se referindo aos sacerdotes. E aí então os sacerdotes abençoam os israelitas e, em consequência, Deus abençoa os sacerdotes. Capítulo 7. Vamos ver o capítulo 7,
que é a preparação final para o funcionamento do culto no tabernáculo. Então, após a organização do acampamento e a atribuição de deveres aos levitas e os sacerdotes, Moisés consagra o tabernáculo e seus implementos e equipa-o com os suprimentos necessários para o seu funcionamento. A consagração do altar repete o relato de Levítico, capítulos 8 e 9, expandindo a narrativa em Levítico, acrescentando os dons dos chefes. Os chefes tribais trazem presentes conjuntos, representando igualmente todo Israel. Isso de acordo com Êxodo 30, versículo 15. Bem como presente de suas tribos separadas. As ofertas iniciáticas conjuntas para o santuário consistem em 6 carroças e 12 bois. As carroças e os bois são dados aos clãs levíticos, gersonitas e meraritas, para o transporte do tabernáculo portátil. Já os coatitas não recebem carroças, porque eles devem carregar os objetos sagrados nos ombros. Os chefes individuais trazem presentes e ofertas de dedicação de sua tribo por 12 dias consecutivos, um chefe por dia. A inserção desta informação neste ponto se encaixa com a atribuição anterior de tarefas levíticas e a nomeação de chefes tribais. No versículo 1, nós temos a informação de que Moisés acabou de armar o tabernáculo e fez o quê? Ungiu e consagrou o tabernáculo. O tabernáculo, segundo Êxodo 40, 17, foi levantado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Portanto, o tabernáculo foi levantado 11 meses e meio depois da saída de Israel do Egito. Ungir o tabernáculo e seus implementos com óleo é um ato de consagração e uma prática antiga do Oriente Próximo. Na Bíblia, um ato comparável é a realização por Jacó em Betel, quando ele unge a coluna que ele erige para marcar a santidade do local. Jacó, então, designa o pilar como um futuro santuário. Então, às vezes, a gente vê isso, né? Pessoas, vou ungir determinado local, ungir a casa, ungir a igreja que acabou de ser construída. É uma prática do Antigo Testamento, uma prática antiga, que tinha o sentido, o objetivo de tornar aquele lugar santo. De acordo com Rashi, os chefes de Israel são os mesmos oficiais que estavam encarregados dos escravos lá no Egito e foram espancados por causa dos israelitas em Êxodo capítulo 5, onde são chamados de capatazes. Agora eles são recompensados. Lá naquele dia, o Moisés chegou, pediu para que eles fossem, para que o faraó libertasse o povo do Egito. O faraó, além de não libertar, aumentou a carga da confecção de tijolos ali para a construção do templo deles lá e puniu os capatazes, né, porque os israelitas não estavam conseguindo fazer o trabalho. Os capatazes foram reclamar com Moisés, Moisés reclamou com Deus, e agora esses capatazes aqui estão sendo recompensados. São eles que estão levando as ofertas para o tabernáculo, oferta de dedicação. Versículo 10 do capítulo 7. Oferta de dedicação para um altar, em hebraico, é chamada de Hanukkah, e é o termo usado para a dedicação inicial de uma casa, templo ou altar. Nós temos referências disso lá em Deuteronômio 25, 1 Reis 8:63, 2 Crônicas 7:9. Da mesma forma, o feriado de Hanukkah, que é celebrado até hoje lá em Israel, celebra a purificação e rededicação do Templo de Jerusalém após a invasão feita por Antíoco Epifânio, né, ali por volta do ano 150 a 160 a.C. E aí teve a revolta dos Macabeus, e aí os Macabeus saíram vencedores e eles fizeram a rededicação do templo. E esta rededicação ficou sendo chamada de Hanukkah.
Nós encontramos estas referências no livro apócrifo de 1 Macabeus, no capítulo 4, 36 a 61. É interessante dar uma lida como fato histórico. No versículo 12, nós temos aí que a primeira oferta foi feita por Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá. Isso aí é bastante simbólico, porque é de Judá que vem o rei Davi e também vem o Messias. E o versículo 89, já no finalzinho do livro, do capítulo de número 7, então tem toda aí, nesse trecho, né, desde o versículo 12, é relatada a oferta de cada um dos chefes das tribos até chegar no 12º chefe. E isso aconteceu durante 12 dias consecutivos. E chegamos ao final do capítulo 7, no versículo 89, nós temos a informação de que Moisés se comunicava com Deus na tenda do encontro. E esse local é o local escolhido por Deus para falar com Moisés. E o nome de Deus aqui não é mencionado como nas outras vezes, mas é substituído por uma voz, que é o termo precursor do termo rabínico Bet Kol, que significa filha da voz, ou eco, significando a voz divina de Deus, vinda diretamente dos céus. E era essa voz a forma como Deus se comunicava com Moisés, diretamente no propiciatório do Santo dos Santos. Estes quatro capítulos, eles mostram para nós, esses quatro capítulos, eles mostram para nós que Deus falava com Moisés. Deus falava com Moisés, Moisés ouvia, levava as informações para o povo, levava as ordens de Deus para o povo obedecia a Moisés, e o que acontecia? Deus abençoava o povo, porque o povo obedecia ao que Moisés falava e, em consequência, ele estava obedecendo ao que Deus havia falado com Moisés. Então, o povo, indiretamente, estava obedecendo a Deus através de Moisés. Moisés estava sendo um mediador de Deus com o povo. E isso vem mostrar para nós que, quando nós obedecemos ao que Deus manda, nós temos vitória. Todas as vezes que o povo de Israel obedeceu à voz de Deus, o povo de Israel teve vitória. Quando nós obedecemos à voz de Deus, nós temos vitória. E onde nós encontramos a voz de Deus hoje? Especificamente, nós encontramos a voz de Deus na Bíblia, na palavra de Deus. Mas Deus pode falar ao meu e ao teu coração, pode falar na tua mente, pode falar no teu coração, pode falar na tua vida, pode falar através de ações, pode falar através de uma outra pessoa. Deus pode falar. E o que é interessante é que quando nós ouvimos a voz de Deus, nós devemos obedecer a esta voz. Quais são os inimigos que têm assolado a sua vida e que precisam ser vencidos? O povo de Israel estava na caminhada, iria iniciar a caminhada, e muitos inimigos eles iriam vencer. Muitos inimigos eles iriam enfrentar. Mas eles só iriam vencer os inimigos se eles estivessem ouvindo, estivessem seguindo o que Deus falava para eles. Da mesma forma, nós hoje temos os nossos inimigos, temos os nossos desafios. E todas as vezes que nós formos enfrentar os desafios da vida, devemos buscar orientação em Deus, para que, tendo a sua orientação, nós possamos chegar na vitória
sobre os nossos inimigos, as nossas lutas, as nossas necessidades. Porém, existe algum momento em que nós iremos precisar descansar das nossas lutas, das nossas dores, das nossas guerras, dos nossos desafios. E aí, eu quero ler com você o texto que está lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Teve uma das tribos, a tribo de Coate, que ela não recebeu animais e carroças para carregar os utensílios do tabernáculo. A tribo de Gerson, os gersonitas, eles receberam carroças e bois para carregar as cortinas. Os meraritas receberam carroças e bois para transportar as tábuas, mas os coaitas, eles não receberam, porque eles tinham que carregar os utensílios nos ombros. A arca, a mesa, o candelabro, eles carregavam nos ombros. E aquilo ali era pesado. Mas Deus dava força para eles, para que eles pudessem suportar o peso de carregar os utensílios do tabernáculo, que representavam a presença de Deus ali dentro do povo. Hoje, nós não precisamos carregar nada nas nossas costas, nenhum peso extra. Todo o peso extra que nós tivermos, devemos fazer como o texto de Mateus, capítulo 11, que eu li aqui agora, versículo 28 e 29, diz: devemos levar as nossas cargas a Jesus, para que Ele, que é o nosso Deus, Ele possa nos aliviar das nossas cargas. Eu quero orar com você nesta hora. Senhor Deus e Pai, graças te damos, porque neste estudo de hoje aprendemos que o tabernáculo estava pronto, tudo certo, todas as missões distribuídas, houve purificação do povo, houve purificação individual, houve instruções, Pai, para que eles pudessem se purificar. E tudo isso nos remete para hoje, da forma como nós hoje devemos estar diante de Ti, nos purificando, nos fazendo com que colocamos as nossas dúvidas, as nossas dores, as nossas lutas, os nossos desafios, nosso cansaço, nosso tudo, colocando sobre Ti, porque Tu vais trazer para cada um de nós o descanso necessário e a vitória das nossas lutas, das nossas dificuldades. Por isso, Pai, nós te agradecemos e te pedimos, ó Pai, que abençoes as nossas vidas e que através do estudo desta palavra nós possamos entender o teu propósito para cada um de nós. Esta oração que fazemos, agradecemos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, na semana que vem estaremos fazendo a nossa leitura durante a semana do texto que vai de Números 8, versículo 1, até o capítulo 12, versículo 16. Então, Números 8 até Números 12. Vamos ler esses 4 capítulos e vamos fazer o nosso comentário para tentar descobrir o que Deus quer falar com cada um de nós neste trecho. Ok, meu amado? Você é nosso convidado para estar conosco. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a vida da sua família. No nome do Senhor Jesus. Amém.